Olá, seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. O meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou revelar pra você quais foram os itens de maquiagem que eu escolhi para serem os únicos que eu usei durante um mês. Vem comigo! E aí você me pergunta, mas Thaís, por que raios você resolveu confinar todas as suas maquiagens nessa necessaire para usar durante um mês, sendo que você tem um monte de coisas, né, à sua disposição? E aí eu vou explicar. De novo, lembrando o velho assunto que todo início de vídeo acaba contextualizando a história. Teve relação sim com a minha mudança pra cá, pra São Paulo. Eu tive que começar a encaixotar as minhas coisas super cedo, lá em Curitiba, em dezembro do ano passado. E por causa disso, por causa da mudança e tudo mais, eu precisei separar alguns itens que eu sabia que eu ia precisar futuramente e que iam servir tanto para a época de Natal, quanto para minha viagem, enfim. Então eu peguei assim, as maquiagens que eu mais gosto de usar e coloquei aqui nessa necessaire, uma necessaire bem minimalista, com pouca coisa, mas com coisas bem versáteis que eu quero apresentar a seguir para você. Então vamos começar falando um pouquinho de pele, né? Eu acho que é sempre bacana ter opções para isso, considerando também que no verão a gente acaba tomando um pouco mais de sol e fica um pouquinho mais bronzeada, né? Eu fui lá pra Morro de São Paulo, pra Boipeba, na Bahia, e acabou que eu sabia que ia acontecer de subir alguns tons na base. Mas assim, basicamente, o que eu levei, né? Tanto pra viagem que eu usei lá em Curitiba. Primeiro essa base aqui da Revlon, que se chama Color Stay, que nesse caso é feito pra peles oleosas e mistas, que é uma base de fator de proteção 15 na cor 220, que se chama Natural Beige. Mas assim, é uma base super sequinha, uma base bem matificante. Pra quem tem a pele oleosa e mais madura, talvez não sirva tão bem, talvez não goste tanto. Pra quem tem a pele oleosa e gosta daquele efeito bem seco, ela vale super a pena, segura super bem. Eu usei no Natal, usei em algumas situações à noite também durante esse período e achei que ela foi muito boa pra isso. Esse tom aqui, ele dá bem com a minha pele e pra escurecer ele um pouco, eu usei um outro truquezinho que eu já vou falar a seguir. Mas é uma base mais assim, que eu acho que é pra uma ocasião especial, pra sair à noite, numa situação ali que você precisa de muitas horas de durabilidade, mas também sabe que a pele vai ficar tipo bem sequinha. Então, realmente é uma tendência ali pra quem tem a pele, por exemplo, um pouco mais seca e tal, que acaba ressecando durante o tempo, não diria que é uma boa ideia porque ela vai sim tender a craquelar com o passar das horas. E aí também pra pele, eu acabei levando essa belezinha aqui, ó, que é o bálsamo biomimético, né, o Blemish Blur 2.0 da Quintal Dermocosméticos. A minha cor é a mais clara da cartela, é a Q, pele mais clarinha. E é muito legal porque tem fator de proteção 30 e você pode tanto usar antes da base, como também pode usar sozinho no rosto, que é o jeito que eu mais faço, na verdade. Eu acho ele ótimo, você espalha com as mãos mesmo, funciona mais ou menos como se fosse assim um BB Cream, um CC Cream, tem um monte de benefícios para a pele e foi meu companheiro de usar durante o dia, se eu queria fazer alguma coisa assim um pouco mais simples e tal, passava assim um protetor solar, que ele não substitui o protetor, apesar de ter esse fator de proteção 30, e aí acabava utilizando ele direto com os dedos mesmo, de um jeito bem simples, bem fácil, e acho que foi assim um bom companheiro também aí durante esse mês de maquiagens um pouco limitadas. E em termos de pele, não posso deixar de falar de um bom corretivo. Esse aqui é meu companheiro praticamente o ano todo, é o Effacernes da Lancôme. Já uso há muitos anos, acho que assim, de todos os que eu já experimentei até hoje, de fato é o melhor. Essa cor número 02 dá certinho com o meu tom de pele. Ele não fica aquela coisa super seca, que dá aquela craquelada embaixo dos olhos especialmente. Cobre muito bem as manchinhas, as imperfeições, as olheiras. Então assim, eu sou muito apaixonada por ele e não conseguiria considerar outro corretivo para ser aí meu companheiro durante um mês. E na hora de aplicar, né, tanto o corretivo quanto a base, eu escolhi uma esponjinha nesse estilo Beauty Blender, que é da marca Oceane, vem num trio, na verdade, de esponjas. Esse aqui é o tamanho médio. E eu acho que essa pontinha dela serve super bem para aplicar corretivo, especialmente nessas áreas de mais difícil acesso. E também o bumbum, acho que dá certinho para passar uma base no rosto todo, caso seja a necessidade. Eu geralmente nessas situações passo com as mãos mesmo, mas dá sim para aplicar também, mesmo que a esponja seja pequena, funciona, só tem que ir meio que por áreas assim, para não ficar muito carimbado, com uma aparência muito artificial. Essa base aqui da Revlon é super sequinha, como eu falei, e muitas vezes
eu nem via a necessidade de aplicar um pó compacto para selar a maquiagem. Mas, né, num dia muito quente, que eu sabia que ia ali suar mais, que precisava de mais durabilidade ainda, eu lançava a mão de um pó compacto. Esse aqui é o Fit Me, né, efeito mate e poros invisíveis da Maybelline. A minha cor desse aqui é o R02 claro rosado, e eu acho ela perfeita, dá certinho com o meu tom de pele. E é um pozinho muito fininho, muito bom para segurar a oleosidade, especialmente na zona T. E para fazer a aplicação desse pó, eu utilizei um pincel velho de guerra, super antigo, da Make B, do Boticário, que eu nem sei se existe mais. Eu levei esse aqui porque ele não tem também o cabo muito comprido, então cabia dentro da necessaire direitinho, sem ficar muito amassado. Ele é bem gordinho, como eu gosto, e a aplicação de pó com ele se torna bem fácil, portanto, foi o que eu utilizei para aplicar. Não sou muito fã de aplicar pó com a esponjinha que vem nas embalagens, acho que fica muito pesado e tal, então realmente prefiro lançar mão de um pincel. E claro, temos a questão ali da coloração, né, das bochechas, né? Como deixar as bochechas com mais vida e inclusive dar uma ajudada na situação ali de ter ficado um pouquinho mais bronzeada. E aí eu acabei escolhendo um produto que eu tenho há muito tempo também, mas que eu amo e nunca acaba na minha mão, porque ele realmente dura pra caramba, que é esse Pro Bronze Fusion da Makeup Forever. Na verdade, é como se fosse assim um bronzer, mas é um pó também bem fininho. E segundo até a própria dica que a Sabrina deu já faz algum tempo, não sei se aqui no canal ou no blog, ele é ótimo de ser passado no rosto todo com um pincel fofinho, pode ser inclusive o mesmo pincel de pó. Você pode dar uma subida no tom da pele depois que você passou a base e deixar um pouquinho mais bronzeada, você consegue corrigir um pouco isso. Mas eu gosto também de usar nas bochechas. Esse pincelzinho aqui também é um pincel super velho da Vult, número 09, não sei se existe mais, que é chanfrado, que é o meu tipo de pincel preferido para aplicar bronzer e blush. Então, pegava aqui e passava, né, onde eu queria, geralmente marcando um pouco mais as bochechas, né, deixando aquele vinquinho assim. Também gosto de passar aqui na testa para dar uma bronzeadinha e também nessa região aqui do maxilar para fazer aquele efeito meio de sombra mesmo, né, de contorno facial. Então ele é super versátil, ele tem um pouquinho de brilho, assim, nem seria muito brilho, seria mais um glow que ele tem. Mas é muito bonito, a cor é bem universal, assim, acho que serve bem, não fica aquela coisa meio tipo tijolada na cara. Então é um produto que eu gosto muito, muito de passar e não tinha também como deixar de colocar ele na minha necessaire de verão, aí desse mês que eu passei com pouquíssimas maquiagens. Finalizando esse assunto pele, né, eu levei um bastão de iluminador da Natura Una. Mas esse aqui acho que não existe já há muito tempo, ele tá com certeza fora de linha. Mas eu sugeriria que, no caso de você querer fazer, né, uma necessaire um pouco mais enxuta, essas versões de iluminador em bastão são ótimas, porque você pode espalhar com as mãos, dispensa o uso do pincel, e esse é o tipo de produto que eu acho multifuncional. Você pode tanto usar, né, como um iluminador comum mesmo, passando, por exemplo, aqui nesse ossinho do nariz, no arco do cupido, aqui nesse C invertido, enfim, fazendo a iluminação do rosto. Mas ele também é muito legal para iluminar com os próprios dedos, aqui embaixo da sobrancelha, o cantinho interno dos olhos, então inclusive dispensou ali o uso de uma sombra mais iluminadora. Eu usava esse aqui direto nessas áreas e economizei espaço também na mala e na necessaire. Falando em multifuncionalidade, eu decidi que eu não ia levar sombra nenhuma, nem ficar com sombra nenhuma, na verdade, durante o período de um mês, e resolvi pegar apenas este pincel. Esse pincel aqui da Pink Gloss é o número EN11, e eu acho ele ótimo porque ele tem um formato levemente chanfrado, mas ele é gordinho, então ele serve para várias coisas, para aplicar sombra, para marcar o côncavo, para esfumar. Então assim, um pincel, limpando obviamente entre as aplicações, daria conta de fazer qualquer coisa. Mas na verdade o que eu fiz foi simplesmente brincar com a quantidade de marrom que eu colocava nos olhos. E para isso, mais uma vez, eu usei esse aqui, que é o bronzer, né, da Makeup Forever, como sombra. Então ele é ótimo. Você pode fazer o côncavo, pode deixar só um marronzinho assim nos olhos para dar um pouquinho mais de profundidade. E é um produto que funciona super bem nessa função e também me economizou aí um pouco de espaço. Continuando com esse tema olhos, eu reservei mais duas coisas que eu pensei que seriam úteis, né, para utilizar e dar uma variada na maquiagem. A primeira delas é, claro, um delineador. Esse aqui é o Tattoo Liner da Kat Von D, que é super pretinho, não carimba, dura muito tempo, dá aquele acabamento até meio vinílico assim, sabe? Então eu acho ele maravilhoso, acho um ótimo produto,
O estilo dele de caneta é muito fácil de aplicar, a ponta é bem fininha. E eu realmente consegui ter uma boa variedade ali, fazer delineado de gatinho, ou só um contorno bem fininho assim, entre cílios mesmo, para dar um pouquinho mais de presença, digamos assim, pro olhar. E também peguei um lápis de olho, esse aqui é o Contour Clubbing da Bourjois. Esse aqui é a prova d'água, ele tem essa cor assim, meio... como se fosse um tom meio taupe assim, mas puxa um pouco pro dourado, pros brilhos. Então ele é bom de ser esfumado porque ele tem uma pontinha bem macia. Então dá pra esfumar com os dedos mesmo, pra dar um pouco mais de brilho, no caso de um olho feito com aquele marrom, né, do bronzer. E também pode ser usado contornando os olhos, ou aqui nessa parte de baixo. Enfim, achei que ele combinou bem com esse estilo um pouco mais neutro, mais natural, que eu escolhi pra necessaire. E também, é claro, não podia faltar um bom curvex e um bom rímel, né? Agora eu tô com o alongamento de cílios, que eu fiz na Tribella, que é um lugar especializado nisso aqui em São Paulo, da minha amiga Fabi Yumi, que também é consultora de estilo, ela é sócia de lá. Mas enquanto eu estive, né, em Curitiba, também lá na viagem e tudo mais, eu tava sem esses cílios, infelizmente. E aí eu precisei realmente usar um curvex e um rímel. Esse aqui é da Vult, velho de guerra, acho que funciona super bem, tá super sujo inclusive, preciso tomar vergonha na cara e lavar ele. Mas basicamente usava ele e sequencialmente levei apenas um rímel, que é esse aqui, Total Temptation da Maybelline à prova d'água, porque se você me acompanha por aqui há bastante tempo deve saber que eu não uso rímel lavável, praticamente, né? Na maior parte das vezes eu prefiro a prova d'água porque eu acho que dá um efeito mais bonito nos meus cílios e também porque dura mais tempo, especialmente pra praia, se eu quisesse ir, né, de rímel, ou então para um dia muito quente, não borra, não transfere, eu acho que é a melhor opção. E esse aqui inclusive é muito bom, eu adoro o aplicador dele e acho a durabilidade dele bem bacana também. E para finalizar temos, claro, a parte de lábios, porque você sabe que eu adoro um batonzinho. Resolvi ser bem básica mesmo nesse sentido e escolhi um batom vermelho e um batom nude, que são basicamente aquilo que eu uso mais no dia a dia. E o batom vermelho, obviamente, é esse que eu tô usando, inclusive a minha maquiagem toda hoje foi feita com produtos dessa Necessaire, não usei nada mais, inclusive usei menos coisas dela do que poderia, né, porque eu já tô com alongamento de cílios e tal, então algumas coisas eu dispensei ali. Mas esse batom, então, vermelho, que é o que eu tô usando agora, se chama Quite Standout, é da MAC, é daquela linha Retromate, né, de batons líquidos. Ele é um pouco mais líquido, não é tão cremoso, então se você não tem tanta habilidade para aplicar, talvez não seja o melhor. Mas eu pessoalmente gosto muito, acho que esse tom de vermelho é bonito, é mais aberto, combina mais com o verão. E aí pra completar, né, pra contrabalancear, acabei escolhendo um batonzinho nude que eu amo, que é esse aqui da linha dos batons CC Hidratante da Natura Una. Essa cor aqui se chama Nude 2C, é um batom bem cremoso, é um batom fácil de aplicar, tipo batom da preguiça, fica bem próximo da cor dos meus lábios, deixa minha boca mais bonita, mais uniforme, que eu tenho a boca um pouquinho irregular. Então eu achei que foi um batom assim ótimo, super dia a dia, e infelizmente ele inclusive começou a derreter de tanto calor que ele passou lá na Bahia, mas vamos que vamos, né? A minha ideia com esse vídeo é mostrar pra você que você não precisa carregar um batalhão de maquiagem toda vez que você vai viajar, ou se você estiver num processo como eu, por exemplo, de mudança, ou de ficar muito tempo no mesmo lugar, mas um lugar provisório. Enfim, eu acho sim que com criatividade você consegue ser mais básica, mais minimalista na Necessaire e ainda assim fazer uma variedade bem bacana de produções, né? Então fica aí a indicação, esses são os produtos que eu realmente acho que são ótimos, que não dispensei mesmo de estarem comigo e espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrita e não se esqueça, por favor, de ativar as notificações para saber quando tem vídeo novo, sempre 3 vezes por semana aqui no Coisas de Diva. Um grande beijo e até a próxima!